A formalização pela União Europeia da exclusão do Brasil da lista de países autorizados a exportar produtos de origem animal ao bloco a partir de 3 de setembro já prejudica companhias de carnes nacionais. Ontem, as ações das empresas caíram de 3% a quase 5%. Para entender melhor esse cenário, a gente faz conexão com o Tiago Bernardino, que é coordenador de pecuária do CPEA. Bom dia, Tiago. Seja sempre muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Bom dia a todos que acompanham o Record News Rural. Mais uma vez, prazer estar junto com vocês. Prazer é nosso também para falar de um setor tão importante, nossa pecuária, carne bovina. Como é que você avalia, né, essa decisão da União Europeia, que não acontece pela primeira vez, não é? Não acontece pela primeira vez. Posso dizer que não nos surpreende, né? O próprio tema aí, né? A própria fala do embargo, podemos chamar, do veto da União Europeia, sucinta, logicamente, uma preocupação em relação a volume exportado em termos de dinheiro, em termos da receita, mas é um processo, Kelly, que isso a gente vem acompanhando. Se a gente olhar os últimos 30 anos, ou 20 anos, que seja voltar lá no início dos anos 2000, nós tivemos um processo, não vou dizer que semelhante, mas com o próprio sistema, o Sysbov, né? Quando a gente fala da rastreabilidade, onde a Europa ela pede uma rastreabilidade e a gente se compromete a entregar, muitas vezes não entrega. Agora vem com essa questão das moléculas, né? Podemos dizer assim, dos aditivos. E realmente o europeu, ele nesses últimos anos vem criando muitas barreiras com o intuito, sim, de proteger o mercado local deles, né? Vale lembrar que o Brasil tem um custo altamente competitivo, um dos menores custos de produção de pecuária ou de carne bovina está no Brasil, tá? Está na América do Sul, e a Europa tem elevados custos, né? Além de pagar muito subsídio para manter o produtor no campo. Tá? Aí fica uma outra discussão para a gente entender os motivos disso, mas é claro, é natural que haja essa proteção de mercado. Tenho, obviamente, uma preocupação com a população local europeia, porque isso gera inflação de alimentos, né? Seja da carne bovina, seja de outros produtos. Quando eu crio uma barreira, eu inflaciono esses preços, né? Mas isso daí é vamos dizer, uma barreira comercial feita. Pensando no Brasil, né, a gente tem esse cenário, sim, de impacto, tá? Isso traz um ambiente de incerteza, a gente já comenta um pouquinho, mas o que eu gostaria de falar para quem nos acompanha, quem está sempre ouvindo o Record News Rural, é que é um processo que sempre vai ocorrer. Vira e mexe, a gente vai falar do glifosato. A, a grande discussão também, olhando para o agro, né, para a agricultura, e se banir o glifosato, como que fica a nossa produção? E não estou falando que vai ser semana que vem, no ano que vem, que seja, mas são temas de rastreabilidade, de sanidade, de uso de antibióticos, de uso de aditivos, de uso de fertilizantes, adubos químicos, que seja, que muitas vezes traz um reflexo na nossa produção. Mas como nós somos um país global, em termos de produção de alimentos, um pouco duro que eu vou falar, mas a gente tem que estar preparado para isso. Temos que saber que vamos enfrentar questões comerciais dessa magnitude. Pois é, e se a gente tem que estar preparado para enfrentar essas questões comerciais, o que a gente precisa fazer nesse momento, hein? Eu acredito que a gente está falando com um cliente, independente se ele está certo, está errado, se ele dá margem para negociação ou não, ele nos pediu um produto sem determinados insumos. Ok, a gente tem que saber, no primeiro momento, entender que vamos ter que trabalhar, se a gente quiser atender esses mercados, com restrição a alguns insumos, e, por outro lado, sentar na mesa para negociar. A gente está em vias de um acordo Mercosul e União Europeia, independente se isso vai ser mais benéfico para a Argentina, Uruguai ou Brasil, mas que seja o Mercosul, abre-se uma janela depois de não sei quantos anos de negociação, muito tempo. Por outro lado, a Europa, a União Europeia, fez um acordo com a Índia, que a União Europeia está chamando como acordo, as mães dos acordos, né? Um grande acordo. Então, a gente tem que saber como produzir, o que produzir, aonde produzir, mas principalmente negociar.
quando a gente fala no ambiente global, a gente tem um degrau, né, para conquistar todo o ambiente comercial com vários países, seja trabalhar a sanidade, que o Brasil vem trabalhando muito bem, seja trabalhar acordo e seja trabalhar a imagem, seja trabalhar a confiança. Tá? Então, é um caminho a ser conquistado. É olhar para dentro da nossa produção, entender se a gente quer esse mercado, entender se a gente realmente quer esse mercado, como a gente vai atender esse mercado e sim sentar na mesa para negociar. Tiago, você tocou num ponto importante com relação à imagem. Você acha que a gente tem falhado enquanto país para trabalhar na sua nossa imagem, apesar que a gente sabe também dessa questão protecionista da Europa, né? Então, muitas vezes é difícil, mesmo você apresentando um cenário muito positivo, você vencer o protecionismo. Mas ainda assim, como a gente tem trabalhado a nossa imagem? Eu sempre falo, né, que nos últimos anos a gente melhorou bastante, né? Melhoramos fortemente a questão de comunicação e coordenação, mas ainda a gente está nesse caminho, a gente está nesse aprendizado. A gente sempre tem que lembrar que somos grandes produtores, por muitas vezes a gente não sabe vender como deveríamos os nossos produtos, nós somos comprados, né, como um economista fala, mas a gente vem melhorando nesse quesito, a gente vem participando de muitas feiras, a gente vem sentando na mesa de negociação, mas é claro, do outro lado tem os compradores que olham com um abismo muito grande com o Brasil no sentido do potencial produtivo que a gente tem. Né? As imagens aí que vocês estão vendo mostram por si só. Aqui é um rio de produção, seja de pecuária, de soja, de cana, de café, de laranja, leite. Então, a gente tem uma penetração em termos de competição, qualidade, sanidade muito forte. Então, isso coloca em xeque muitas produções em diversas partes do mundo, como a gente pode falar da indústria. O industrial brasileiro, muitas vezes, ele fica assustado quando a gente fala dos Estados Unidos, quando a gente fala de uma China, por exemplo, quando a gente fala de um Japão, mas principalmente o mercado chinês, né, com as suas montadoras vindo aqui, com as suas indústrias, com custo muito competitivo. É a mesma situação quando a gente fala do agro brasileiro perante o mundo. Então, é natural também que haja uma reação de protecionismo desses países. Mas, sim, a comunicação, a coordenação da cadeia melhorou bastante, mas tem que ser uma melhoria contínua. A gente tem que entender o que o nosso consumidor quer e se realmente eles estão entendendo o que a gente está vendendo e se comunicando com eles. Exatamente, até porque a gente tem uma forma muito particular de produzir, né? O nosso gado a pasto é um dos inúmeros exemplos do nosso agronegócio. Agora, Tiago, você já trouxe para a gente aqui em outros momentos a questão da relação oferta e demanda quando o assunto é carne bovina, né? Ou seja, a produção ela está menor em relação à demanda mundial. Nesse contexto, como é que você vê essa decisão também da União Europeia, a importância desse mercado aqui para a gente, tendo em vista que realmente a gente precisa atender cada vez mais uma demanda crescente? Eu sou um pouquinho, né? A gente vai estudando o mercado, como você bem mencionou, eu gosto muito de olhar oferta e demanda. É claro que para qualquer segmento, e ainda mais sendo produtos substitutos, como a carne bovina tem frango, suíno, ovino, uma tilápia, um peixe, por exemplo, eu vou buscar um que seja mais competitivo para a minha renda, para o meu orçamento, tá? Mas a gente tem que sempre lembrar que pelo lado da oferta e pensando carne bovina, é um dos menores níveis dos últimos anos. Então, se a Europa deixar de comprar, vamos falar, 130 mil toneladas, que ela comprou ano passado, nosso mais ou menos, né, ao redor disso, 128, 130 mil, ou ela vai deixar de consumir carne bovina, ou ela vai comprar carne bovina de alguém. Tá? O consumidor europeu ou o turista que for lá na Europa, ele vai comer carne bovina, vai pagar mais caro, mas ele vai buscar carne bovina. Então, invariavelmente, a Europa, talvez não com o mesmo apetite, mas vai buscar essa carne em outro país, seja na Argentina, seja no Uruguai, nos Estados Unidos, numa Austrália, por exemplo, né, ou outros países mais periféricos, mas a gente, estou falando de periféricos em produção, mas essa carne, invariavelmente, ela vai ser buscada, e isso abre esse espaço, né? Se o Brasil deixar de exportar para eles, alguém vai exportar, e invariavelmente esse preço sobe no mercado mundial. Se você observar os dados
de preço de carne bovina da FAO até maio, é um dos maiores preços da história. Tá? É um dos maiores preços da história. O começo todo de 2026. Suínos caindo, frango estável e carne bovina disparando. Então a carne bovina está cara. Tá? E se eu tenho um país que fecha o mercado, eu gero um problema interno muito grave, que é o quê? Inflação. De novo, ele pode buscar uma alternativa, mas gera-se inflação, e inflação não é legal para a economia. Inflação numa economia vai gerar juros. Tá? Então, eu tenho todo esse emaranhado, toda essa questão a ser, vamos dizer, solucionada pelo governo europeu ou solucionada pelo mercado europeu. Então, na minha ótica, os mercados no curto prazo têm esse impacto, mas no médio e longo prazo ele vai buscar um equilíbrio. O Brasil ele tem que focar, sempre lembrando, dos países que estão com renda crescente, principalmente Oriente Médio e Ásia. A Europa ela é boa pagadora. Né? A gente está olhando, né, o título aí e o subtítulo falando, pode gerar 2 bilhões de dólares, é muito dinheiro. A Europa paga muito bem. Por exemplo, a Holanda paga 10 dólares o quilo. A China paga ao redor de 6,50 dólares o quilo. A Itália pagando 8 dólares o quilo. Então eles pagam a mais, mas eles compram 5 cortes, mais ou menos, um padrão, 5, 6 cortes. O boi tem muito mais cortes do que isso. Né? Então, por exemplo, a picanha não vai para a Europa, a picanha fica aqui, por exemplo. Então, a gente tem um ajuste natural do mercado. A gente tem que focar em países que estão com renda crescente, que gostam de entrar no mercado. Sempre que eu ganho renda, eu quero comer carne bovina, em detrimento, sim, que é importante esse mercado. Eu não estou mesmo menosprezando a União Europeia. Ela agrega valor, ela paga bem, né? Ela compra bem. Mas a gente tem só 4% de na União Europeia. Os demais, China, como a gente já disse várias vezes, a gente tem os Estados Unidos crescendo fortemente e outros países importantes. Então, a gente tem esse cenário de buscar países alternativos. Um dia eu quero fazer uma entrevista com você só para falar dos cortes, porque às vezes o brasileiro que não é da área pode imaginar, a gente vende o boi para outro país. Não é assim, existe toda uma logística importante, uma forma de produtiva, cada país tem uma exigência, a gente vai falar sobre isso. Mas hoje eu queria dar sua análise para a gente ir encaminhando aí para o final. Tiago, sobre o seguinte, você comentou sobre a nossa produtividade, a gente é líder, né, na exportação de carne bovina, a gente tem preço, sanidade e provavelmente se a União Europeia manter esse veto, eles vão pagar mais caro lá, vão comprar de outra pessoa, de outro país e a gente fica com essa missão talvez de vender então esse produto que iria para a União Europeia para outros países também. A gente consegue fazer isso? Olha, como eu disse, dado essa inflação do preço da carne, é natural que outros países venham buscar nossa carne. Existem países mais exigentes do que outros. Aí é um trabalho maior. Mas os países que já operam com o Brasil, eles não vão, obviamente, enxugar toda a cota da União Europeia, mas ele vai poder equilibrar dado esses preços mais acomodados, como eu disse, no curto prazo. Mas é natural o mundo todo sofrendo com esse impacto de preços mais altos, olhar para o Brasil como uma alternativa para suprir a essa necessidade de carne bovina, mas principalmente para ajudar a controlar algum indicador, no meu ponto de vista, um dos mais importantes, que é a inflação. A inflação com alimento barato, além de, obviamente, ajudar na economia, né, nos indicadores macros, ela ajuda a aproximar o governo da população, uma população tendo um acesso positivo a um alimento mais barato, de alto valor agregado. Agora, o que ninguém quer é perder, obviamente, clientes bons pagadores, que pagam bem pelo produto. Fica esse desafio, né, Tiago? Lembrando, então, só reforçando que é um desafio a mais, desafios que, inclusive, já aconteceram no passado e a gente tem que estar preparado, como você disse. Exatamente. A gente está falando de... O Brasil representa algo em torno de 30% do mercado mundial de carne bovina. Então, não dá para a gente achar que movimentos externos, seja por ordem política, econômica, que seja, a gente está, obviamente, sucinta a acontecer esses processos. Então, a gente tem que entender que a gente é um país global,
no sentido de qualquer movimento externo vai respingar, seja na nossa economia, seja na nossa cadeia de carne bovina. Então a gente tem que estar preparado. E preparar é entender as exigências, por mais absurdas que sejam, mas entender até onde a gente consegue ir, focar em mercados alternativos, sim, agregando valor e, claro, e se comunicando com o nosso comprador, mostrando que a gente tem um produto saudável, um produto de confiança e que, sim, a gente pode ofertar o que eles desejarem, seja com ou sem moléculas, seja com ou sem rastreabilidade, dependendo do grau de exigência. A gente está apto a produzir como eles querem. Tiago, sempre importante para a gente ter você aqui para atualizar tudo sobre a pecuária. Muito obrigada, viu? Um bom dia para você e até a próxima. Eu que agradeço, sempre muito bom. Podem contar sempre com a gente. É um prazer de conversar com vocês. E um excelente dia para todos. Forte abraço.